Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do segundo domingo do tempo comum. O tempo comum se iniciou com a segunda-feira passada, tendo em conta que se encerrou as festas da Epifania. Mas, em certo modo, hoje também não deixa de ser uma epifania, uma manifestação, em substituição, entre aspas, à manifestação das bodas de Caná. Não vemos neste ano, porque não deixa de ser a apresentação de João Batista ao Cordeiro de Deus, uma manifestação do Senhor. E, tendo isso em conta, vamos ao que interessa, aos textos. Hoje são curtos, provavelmente nossa meditação seja um pouco mais breve, mas não deixa de ser profunda para nossas vidas. A primeira leitura é de Isaías, o profeta messiânico. Recordemos, escutamos também semana passada Isaías. E semana passada o que escutamos? O primeiro cântico do servo sofredor. Hoje escutamos o segundo cântico. Parece até que estamos na Semana Santa, mas não é. O domingo de hoje nos apresenta o segundo cântico e tem ligação, que já vimos o significado de uma palavra semana passada, com o Evangelho. O que tem a nos dizer, então, o profeta Isaías? O Senhor me disse, tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Vemos aqui o texto que fala do profeta, e sabemos que se realiza plenamente em Jesus. Hoje somente uns versículos são trazidos para nós. Mas devemos de compreender o que antecede, o que compõe este texto que é um pouco mais longo. O servo, aqui, que retrata pessoalmente a Isaías, se refere a como se pedisse uma carta de demissão ao Senhor. Está sofrendo. Por quê? Porque não consegue realizar a missão que o Senhor lhe deu. Fala ao povo de Israel que não lhe escuta, que se fechou, que não retorna ao Senhor, e é como se pedisse uma carta de demissão. Chega, basta, não quero mais. Em certo aspecto, isso recorda algo de nossa vida. Quantas vezes também nós tentamos realizar a obra de ajudar os nossos familiares, nossos amigos a encontrarem a Deus, a encontrarem a salvação, e chegamos a um ponto que vemos, não dá mais. Como o Senhor me confia essa missão e eu não consigo? Mas veremos que a nossa glória também está nisso, não para nos gloriarmos, mas para que o Senhor seja glorificado em nós, através da conversão e do retorno de seus filhos a Ele, através da missão que Ele nos deu. E assim, o versículo que hoje encerra o texto, que é o que segue, nos diz: disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó,
e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Vemos então que o Senhor não só não aceita o pedido, entre aspas, de demissão do profeta, como lhe confia uma missão muito maior. Não deu conta de salvar Israel, de trazer Israel para Deus. E Deus lhe confia agora a missão de salvar todas as nações. Sabemos que aqui se dirige a Jesus. Mas, se recordamos, pelo batismo, como meditamos semana passada, somos filhos filhos em Jesus. Também nós somos chamados a sermos servos do Senhor. E aqui, ele nos chama a uma missão mais ampla. Não podemos nos fechar somente no pouco que tantas vezes queremos fazer. A missão talvez se alargue. O Senhor nos confia mais. Aquele pouco que para nós parecia não sermos capazes de realizar, o Senhor nos pede ainda mais. Mas nós temos sido fiéis ao Senhor. Temos continuado a missão que Ele nos confia, irmão e irmã. Muitas vezes desistimos. Muitas vezes nos questionamos. Porque dentro de casa, meu filho não vem, eu rezo tanto, meu marido, minha esposa, e é isso e aquilo. Mas confiemos no Senhor. A obra é dele, é para a sua glória, não para a nossa. Ele realizará a obra, se nós confiarmos nele e seguirmos a sua voz. E o escutarmos profundamente e realizarmos tudo aquilo que ele nos pede. Mas assim temos feito. Já compreenderemos a ligação do Evangelho com a primeira leitura, mas antes passemos pelo Salmo. O Salmo fala propriamente do momento da encarnação de Jesus. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Mas esta frase também se refere à nossa vida. Nós, com prazer, fazemos a vontade do Senhor. Vamos ao seu encontro. Vamos ao encontro da salvação. E depois, todo o Salmo poderia ser descrito como uma vocação. Por quê? É a pessoa que se dirige a Deus vivendo aquele chamado que Deus lhes deu. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios e um poema em louvor ao Senhor. E depois se vai compreendendo tudo aquilo que o Senhor pede. Nós realmente temos vivido a nossa vocação de cristãos dessa forma, irmão e irmã. Nos aproximando do Senhor, vivendo cada vez mais aquilo que Ele nos pede, ofertando a nossa vida a Ele. O Evangelho de hoje. Não seguimos com Mateus, mas sim com São João. Infelizmente, no texto que nos é trazido, falta duas palavras que são importantes. Aliás, três. No dia seguinte. Por que é importante? Porque o que antecipa o texto que hoje escutamos é justamente no princípio era o verbo. É o prólogo do Evangelho de São João. Que aqui São João está a indicar a nova criação. Por isso, no dia seguinte, ou seja, o segundo dia da nova criação em Jesus. Alguns versículos adiante vai dizer mais uma vez e outra vez. Por 4 vezes vamos contemplar os 4 dias. E por fim vai chegar as bodas de Caná. E nas bodas de Caná nós escutamos 3 dias depois. Ou seja, o 7º dia, a nova aliança de Deus para com o homem. Os 2 capítulos de São João nos mostram esse relato de uma nova criação, de uma nova humanidade em Jesus Cristo. Vemos também que João não chama São João Evangelista, não chama João de Batista, o chama de testemunha. Ele é testemunha. Só o chama pelo nome, João. Não chama de João Batista.
Por quê? Porque João aponta a Jesus. João mostra que ele em si mesmo não sente, não tem nada de importante. É para Cristo, para esta missão que ele teve a sua vida. Sigamos o Evangelho. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta primeira frase de João é importante. Por quê? Porque recordemos, provavelmente o que João Batista queria dizer é a palavra em hebraico que é talia, que significa tanto cordeiro quanto servo. Então nos ligamos agora à primeira leitura. Eis meu servo. Aqui está o servo e cordeiro. As duas faces de uma mesma pessoa, de uma mesma figura. Que faz o quê? Que tira o pecado do mundo, que tira a separação, o obstáculo entre a humanidade e Deus e traz de volta a união. É isso que Jesus veio fazer. Primeiro, tirar o pecado do mundo e, por consequência, também nos purificar de nossos pecados. Mas ainda temos algo para ver nesta frase. O belo desta escolha da palavra cordeiro, mas também servo, como dissemos, duas faces de uma mesma figura. O que é? É que o cordeiro nos remete sempre ao sacrifício. Não é que Jesus veio assim para morrer, mas como consequência de uma vida voltada inteiramente ao Pai. E para a salvação da humanidade, a consequência foi a morte, mas também a ressurreição. E então nos leva justamente ao Cordeiro imolado na Páscoa, na passagem do Egito, onde no umbral das portas se colocou o sangue. E isso remonta justamente à proteção, à segurança que se encontra no Senhor. Mas também devemos ver que o Cordeiro nos remete à questão do amor, da benevolência. Entre outros animais, se você coloca um cordeiro com outros animais, por assim dizer, de campo, que nós domesticamos, os animais se tornam dóceis por terem uma ovelha e um cordeiro por perto. A ovelha e o cordeiro não gritam, nem reclamam no momento em que estão sendo mortos, sacrificados, mas aceitam. É um dos poucos animais, para não dizer o único animal, que aceita com resignação a sua morte. Então, é Ele que tira o pecado. É Ele que nos santifica. E segue João. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então, aqui na nossa tradução, no português não temos uma expressão que se iguale àquilo que está no grego, mas é um presente contínuo, poderíamos assim dizer. Não é que eu disse no passado. Dele eu disse e estou dizendo. Eu vi, mais adiante vamos ver João falar isso, eu vi e continuo vendo. Então, é algo contínuo. Se manifesta agora e continuamente aquilo que João Batista disse. Passou à minha frente porque existia antes de mim. Reconhece que é o Filho unigênito do Pai. É Deus que está diante dele. Reflete aquilo que nós dizíamos semana passada, também eu não conhecia. 800 quilômetros de distância cresceram um do outro. Mas, vendo Jesus
E vendo a glória de Deus manifestada nele, o que aconteceu? Ele reconhece: se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E aqui percebe João Batista que sua missão se encerra. Porque foi para isso que ele veio, não para algo para si mesmo, não para preocupar-se com sua glória, seu reconhecimento, um louvor para ele. Não. Foi para Cristo que eu vivi. Foi para este momento que eu vim. E mais nada. É para ele a minha vida. Então, daqui de João também devemos de nos questionar. Assim também a nossa vida em relação a Jesus é para ele, é totalmente entregue a ele, vivemos dele para ele nossas vidas. Depois segue. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer sobre ele como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Vemos aqui que, diferente do Evangelho semana passada, não é Jesus que viu o Espírito, é o próprio João. O Espírito Santo desceu e permaneceu. Está continuamente sobre ele. Por quê? Porque somente onde o Espírito permanece, ele pode ser doado. Por isso, somente Cristo pode nos batizar no Espírito Santo, assim diz São João. Ele realizou algo externo. Jesus manifesta a doação, a entrega do Espírito Santo. E se é o Espírito Santo, é o Espírito que faz o quê? Que nos santifica, irmão e irmã. Este mesmo Espírito deve de fazer o que conosco? Nos separar. Nos separar e compreendamos bem, nos separar para Deus. Não é criarmos uma separação em um estado que nos sentimos melhores que os demais, mas que vivemos uma vida distinta das dos demais. Porque buscamos viver do Espírito, e não uma vida meramente carnal, humana, seguindo as razões deste mundo, mas uma vida espiritual, uma vida de santidade, uma vida de total entrega ao Senhor. E realmente assim temos vivido com profundidade o nosso batismo. Mais uma vez, repete João, também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse. João não conhecia. E se colocamos a palavra conhecer, entendamos também como intimidade. Não tinha intimidade. Não convivi com ele. Não somente a convivência humana, mas a intimidade que deve de ser vivida. Aquele que sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi dou testemunho, este é o Filho de Deus. Então, de João, de forma contínua, eu vi e testemunho ainda que este é o Filho de Deus. Assim, o Espírito Santo fez em Jesus sua morada. Recordemos aquilo que também meditamos semana passada. Aquela frase europeia que diz que a pomba sempre volta ao seu ninho. Então, o Espírito Santo que desce sobre Jesus de uma forma amorosa, suave, e que ali faz a sua morada, reconhece o seu ninho, porque vive com o Pai e o Filho. E assim, este mesmo Espírito Santo foi derramado sobre nós. Este mesmo Espírito Santo revela este amor do Pai para conosco. Mas, irmão, irmã, o quanto temos vivido deste Espírito, o quanto permitimos que esse Espírito nos guie, nos santifique, nos renove, nos transforme, o quanto permitimos que esse mesmo Espírito Santo nos questione, nos ilumine para que abandonemos a vida segundo as nossas percepções humanas para vivermos a vida segundo a vontade divina, irmão e irmã. E a segunda leitura, São Paulo nos confirma a questão da santidade.
Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos juntos com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então vemos que foram santificados, mas são chamados a ser santos. Então a santidade é algo contínuo. Não para, não estaciona, mas nos chama a um movimento contínuo de viver segundo Cristo. E assim invocar o seu nome, não somente com a boca, mas com a vida. E o quanto a nossa vida invoca o nome de Cristo. O quanto podem reconhecer a presença de um cristão quando nós estamos em certas situações, em certos lugares, irmão e irmã. Realmente podem dizer de nós, aqui está um cristão? Ou dizem justamente o contrário, porque nossas ações não demonstram a fé que vivemos. E encerra, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que assim vivem, buscando a santidade, graça e paz. Vemos que somente alcançamos então a graça e a paz à medida que nos unimos à vida do Espírito. E o quanto nos colocamos, nos propomos em viver de tal maneira, peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais nos abrirmos ao Espírito Santo e escutarmos assim a vontade de Deus para nossas vidas, permitindo que o Espírito Santo nos renove, nos santifique, que o Espírito Santo nos converta, para que, vivendo sempre cada vez mais a santidade, possamos nos abandonar à vontade de Deus e um dia cheguemos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.